em pé. Sessão de Deus, declara abertos os trabalhos da reunião ordinária do dia 17 de setembro de 2018. Solicito do senhor secretário a leitura da ata da reunião ordinária do dia 10 de setembro de 2018. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, funcionário, imprensa escrita e falada e todos que nos acompanham pela Rádio Cultura. A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de setembro do ano de 2018, às 19 horas no plenário Maurílio do Carmo Ribeiro, da Câmara Municipal de Santos Dumont, sobre a presidência interina do vereador Pablo dos Santos, na vice-presidência interinamente o vereador Flávio Faria e secretariando os trabalhos o vereador João Batista. Verificando haver quórum regimental, ausentes justificadamente o vereador-presidente Felipe da Silva Chaves, presidente interino, invocando a proteção de Deus, declarou aberto trabalhos da presente reunião ordinária e, em seguida, solicitou ao secretário leitura da ata da reunião ordinária do dia 3 de setembro do ano de 2018, sendo a mesma aprovada por plenário com abstenção de voto do vereador Cláudio Almeida. Solicitou ainda do secretário leitura da correspondência em ato contínuo, requereu ao vice-presidente interino leitura da pauta do dia, onde constou o projeto em tramitação de número 011/2018, que dispõe sobre a reforma e localização das minas d'água existentes em território urbano do município de Santos Dumont, em pontos turísticos e da outras providências. Projeto de Lei 015/2018, que autoriza o município a firmar termo de fomento com o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont para a execução de projetos de reforma das salas do setor de raio-x e contém outras providências. Sobre vistas, projeto de Lei 012/2018, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Valorização da Família e contém outras providências. Projeto número 013/2018, que autoriza o Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial para os fins que especifica e contém outras providências. Projetos em segunda votação. Número 009/2018, que institui o Fundo Municipal de Transportes, Trânsitos e Mobilidade Urbana, o FEMUTRAN, e dá outras providências. Projeto de Lei 014/2018, que concede o título declaratório de utilidade pública à entidade e associação de apicultores de Santos Dumont e região, APIS Dumont, e contém outras providências. Em ato contínuo, o presidente oportunizou o momento para vereadores requererem vistas, urgências, requerimento ou apresentar emendas. Os vereadores Conrado, Cláudio Almeida fizeram a retirada de vistas do projeto de lei 012. Vereador Flávio Faria apresentou emenda modificativa da Comissão de Legislação ao projeto 011/2018. Vereador Dorival requereu vistas ao projeto de lei 013/2018 e em votação por plenário todos os pedidos foram aprovados e submetidos à segunda votação. Projetos de lei 009 e 014/2018 foram aprovados, justificaram seus votos os vereadores Conrado, Flávio e Dorival. Em primeira votação, o projeto de lei 011/2018 e o presidente interino solicitou leitura dos pareceres da Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tomadas de Contas, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, Meio Ambiente, e recebeu pareceres favoráveis à tramitação pelos relatores e seus respectivos membros. Em primeira votação, o projeto de lei 011/2018 foi aprovado por unanimidade com emenda apresentada. Não houve justificativa de votos. Em primeira votação, o projeto de lei 012/2018, Pablo solicitou leitura dos pareceres das comissões permanentes, Legislação, Justiça e Redação Final, Participação Popular, Cidadania, Juventude, Segurança Públicas e Direitos Humanos. A respeito do projeto, a emenda apresentada recebeu pareceres e votos favoráveis dos relatores e membros, e no momento próprio da discussão,
pronunciaram os vereadores Flávio, Sandra e Conrado. Submetido à primeira votação, o projeto foi aprovado por todos os presentes com a emenda apresentada. No momento de justificativo, justificaram seus votos, vereadores Sandra, Cláudio de Almeida, José Abude e José Lúcio. No momento de indicação, apresentaram as indicações os vereadores Cláudio de Almeida, Conrado, João Batista, José Abude, José Lúcio e Pablo. Todas as indicações aprovadas por unanimidade no plenário. No momento de tribuna livre, fizeram uso da palavra os vereadores Vicentinho, que justificou que quando o seu pedido foi feito na reunião anterior de explicações sobre o uso das máquinas agrícolas, esteve com o prefeito e este disse que iria providenciar em breve a utilização das mesmas conforme a lei que foi aprovada neste ano. Cláudia agradeceu o apoio recebido ao longo dos últimos anos pelos deputados, pediu mais tolerância a respeito nas redes sociais, parabenizou o projeto da família, que hoje foi votado em primeira discussão, e finalizou dizendo que tem as suas convicções políticas e individuais, independente de ser ela do Partido dos Trabalhadores. Cláudio de Almeida lamentou o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e deu a ideia de todos os vereadores assinarem um ofício endereçado ao governador para pedir investimentos e proteção para o nosso Museu de Cabangu. E pede providência à mesa para limitar os excessos das campanhas na tribuna, neste tempo eleitoral. Conrado falou da atual crise financeira do Estado de Minas Gerais e disse que o governo Pimentel herdou dívidas e déficits dos governos anteriores. Lamentou que o prefeito Betinho recusou verba do Estado para a Ponte do Formoso e finalizou dizendo que a crise do governo federal atinge também a cidade de Santos Dumont. Dorival explicou os motivos que o levou a pedir vista ao projeto de lei da iluminação e disse que se posiciona contrário à troca de lâmpadas para LED antes de se realizar a expansão da iluminação para lugares que ainda não têm iluminação. Falou sobre o asfalto da Ponte Preta, disse que a prefeitura tem que oficiar urgente a empresa Magal para executar os reparos, que no período das chuvas a situação vai agravar e nada foi feito a lamentar, e que os moradores de Cachoeirinha tiveram que se unir para arrecadar dinheiro entre eles para realizar o serviço da prefeitura, que deveria fazer o encanamento de rede de esgoto e manutenção da ambulância de lá. Flávio Faria fez alguns esclarecimentos sobre a possível compra de lâmpadas que será realizada pelo Executivo e que após a aprovação do projeto 013 falou sobre as eleições, falou sobre Ponte do Formoso e disse que é balela e enviou verba, que o prefeito não aceitou. Em a parte, João Batista criticou o atual governo do Estado e Flávio falou que o prefeito assumiu a construção da Ponte do Formoso porque não dá mais para esperar e que a população tem que ficar sabendo. João Batista parabenizou a Raíssa Cabral pelo seu aniversário e parabenizou também a vereadora Sandra Cabral pelos projetos de lei da sua autoria. Lamentou que a Copasa não respeita a cidade e disse que a cidade tem que buscar parcerias para preservar os seus bens. Cláudio de Almeida, em a parte, fez observação sobre a votação do projeto de emenda apresentada. João Batista continuou sua fala e afirmou que o governo do Estado se omitiu em mandar verba para a reconstrução da ponte e que houve uma espécie de redemoinho e que deslocou a ponte, por isso a sua reconstrução é demorada. Sandra, em a parte, também agradeceu as felicitações recebidas pelo vereador João Batista e afirmou a importância da tribuna para esclarecimento aos eleitores. Falou sobre o atentado que o candidato Jair Bolsonaro sofreu na cidade de Juiz de Fora e que foi um atentado à democracia. Alertou a todos que o Bolsonaro não é o novo na política e que ele já tem mais de 30 anos na vida pública. Disse que ele é natural do Rio de Janeiro e que o Rio está exportando violência. Disse que repudia o autor do atentado e disse que ele tem um distúrbio mental. Falou que o atentado ajudou a campanha do Bolsonaro, uma vez que ele está na mídia o dia todo e que o acontecido não é bom para a nossa região.
porque ficou marcada pela violência nos noticiários e pede a todos um voto consciente. José Lúcio iniciou a sua fala convidando a todos para a apresentação do Xaropinho, um boneco infantil do programa do Ratinho, que acontecerá na igreja do Evangelho Quadrangular no sábado. Pediu providência para a rua. Dr. José Guilherme de Castro parabenizou também o trilhão do véi, que aconteceu na Jacuba, falou sobre a Ponte do Formoso e disse que o dinheiro do Estado é para a reconstrução, não veio. Flávio, em a parte, falou que, principalmente nesse período eleitoral, muitas mentiras virão e que todos têm de ficar atentos. Nada mais havendo, o presidente interino encerrou a sessão ordinária e convidou a todos para a reunião próxima, no dia 17 de setembro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santos Dumont. Coloco a ata em votação. Aqueles concordarem, permaneçam sentados. Discordarem, fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito, senhor secretário, a leitura das correspondências. Conselho de Comunidade na Execução Penal da Comarca de Santos Dumont. Assunto: excelentíssimo vereador Felipe da Silva Chave, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, 4 de setembro de 2018. Senhor vereador, vimos informar que o Conselho de Comunidade na Execução Penal da Comarca realizou a Assembleia Geral Eletiva no dia último, 27 de agosto, onde constituiu a sua nova mesa diretora para o exercício de 2018-2020, sendo os eleitos para presidente o senhor Clésio de Oliveira Santos, vice-presidente o senhor Antônio Fernandes Sobrinho, primeiro secretário Gilberto Freire da Paz Neto, segundo secretário senhor Sebastião Torres de Lima, primeiro tesoureiro senhor Márcio Luiz de Oliveira Dias, segundo tesoureiro o senhor Edmilson Inácio de Souza, advogado doutor Geraldo Magela Metre Pinto e os membros a dona Albertina Sebastiana Silva, Maria José Ferreira e Carlos Alberto Alves. Já agradecemos cordialmente e nos colocamos à disposição do presidente Clésio de Oliveira Santos. Ofício 005/2018, informação faz ao presidente desta Casa Legislativa, senhor Felipe da Silva Chaves, Santos Dumont, 17 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor, com respeitoso cumprimento, venho por meio deste informar a minha ausência na reunião ordinária do dia 17 de setembro do corrente ano por motivos pessoais, certo de poder contar com atenção, sem mais para o momento, vereador Vagnor Carlos de Souza. Solicito do vice-presidente a leitura da pauta do dia. Boa noite, senhor presidente Felipe Chaves. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, a todos os funcionários dessa casa. Entrando em tramitação, projeto de lei número 017 de 2018, com pedido de urgência especial do Executivo Municipal, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 4.468, de 12 de dezembro de 2017, e contém outras providências. Projeto sob vistas. Projeto de lei número 013 de 2018, que autoriza o Executivo Municipal a promover abertura de crédito especial para os fins que especifica e contém outras providências. Em segunda votação, projeto de lei número 011 de 2018, que dispõe sobre a reforma da localização das minas d'águas existentes em território urbano de domínio do município de Santos Dumont em pontos turísticos e dá outras providências. Projeto de lei número 012 de 2018, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Valorização da Família e contém outras providências. Quanto ao projeto de lei número 015 de 2018, que autoriza o
município a firmar termo de fomento com o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont para execução de projetos de reforma das salas do setor de raio-x e contém outras providências, na data de hoje foi apresentado o projeto de lei substitutivo pelo Executivo Municipal. Assim, nos termos do artigo 96 do Regimento Interno, o mesmo entrará em pauta na próxima sessão. Essa é a pauta do dia, senhor presidente. Encaminho o projeto de lei número 017/2018 para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Momento, senhores vereadores requererem urgências, requerimentos ou apresentar emendas. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Conrado. Eu gostaria só de ressaltar que o projeto de lei 012, eu apresentei uma emenda, expliquei a emenda na semana passada, só que ele não foi colocado em votação. E a emenda é só referente que o prefeito tem a autorização para fazer a regulamentação da lei. Essa é a emenda. Senhor presidente, sobre o projeto de lei número 13, eu permaneço com o pedido de vista. Então, eu vou colocar primeiro o pedido de vista do vereador Dorival. E os vereadores concordam em manter o projeto em vista, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem de pé. Aprovado. Agora, eu vou pôr o pedido de urgência especial 17 em aprovação. Aí, os vereadores que concordam com o pedido de urgência especial do projeto permaneçam sentados. Os que aprovam, permaneçam de pé. Os que não aprovam o projeto, fiquem de pé. Quem aprova o pedido de urgência especial, permaneçam sentados. Isso. Então, o pedido de urgência especial foi aprovado pela maioria da casa. Então, pode seguir a votação do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Flávio Faria. Tenho um entendimento um pouco diferente de alguns vereadores, mas por precaução, eu vou fazer uma emenda verbal e no momento da discussão, eu também vou colocar o artigo, qual é o artigo, em cima de que eu estou falando, do projeto 017, que foi aprovada a sua urgência aqui. Eu gostaria de colocar, senhor presidente, mesmo porque eu que fiz a emenda sobre, ao invés de ser 30%, sobre os 15%. Então, agora, eu gostaria de fazer uma emenda verbal, porque nós sabemos o momento que o país está vivendo, e acho também que liberar todo o valor, mais 15%, eu acho que contradiz tudo da emenda que eu fiz sobre os 15%. Então, eu vou sugerir que seja feito sobre 7,5%, e se não der para caso de pagamento, se não der para compra ou para pagamento de alguma coisa essencial,
que o governo mande todo explicado para que é. E aí eu estou disposto a votar sempre. Eu só não acho conveniente que se faça uma emenda como eu fiz de 15%, e agora eu vou lá e libero os outros 15%, sem ter nada plausível aqui. Então, ficou muito aberto. Então, eu gostaria de propor uma emenda de 7,5%, uma emenda verbal, e no momento que eu acho da discussão, eu vou fazer a minha justificativa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Abode. Se eu entendi, né, o que o vereador Flávio está propondo, é passar de 15 para 22,5, é isso? Isso. Pois é, eu também sou favorável a esse posicionamento do vereador Flávio, assim como fui quando nós dois juntos assinamos a emenda de manter o crédito suplementar em 15%. Então, já quero deixar aqui registrado que, na minha opinião, em decorrência da situação financeira do país, como bem disse o vereador Flávio, em decorrência da dívida do Estado de Minas, conforme já foi dito aqui pelo secretário de administração há 2 semanas atrás, que chega na ordem de 8 milhões de reais com a Prefeitura de Santos Dumont. Com base nisso, eu também sou favorável que nós não cheguemos a 30%, mas que nós sejamos um pouco compreensivos e passemos de 15% para 22,5%. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Em segunda votação, projeto de lei número 011/2018, que dispõe sobre reforma da localização das minas d'água existente em território urbano de domínio do município de Santos Dumont, em pontos turísticos e da outras providências. Momento de discussão do projeto. Não havendo mais vereadores querendo discutir o projeto, coloco mesmo em votação, com emendas ou sem emendas. Projeto aprovado em segunda votação. Justificativa de voto? Em segunda votação, o projeto de lei número 012/2018, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Valorização Família, contém outras providências. Momento de discussão do projeto. Pela ordem, vereador Conrado. Em discussão, gostaria só de relembrar mais uma vez que se coloque em votação a emenda que eu apresentei desse projeto aqui, 012. Não havendo mais vereador querendo discutir o projeto, coloco mesmo em votação, com as emendas apresentadas. Coloco em votação o projeto. Em segunda votação. Vereadores concordarem, permaneçam sentados. Discordarem, fiquem de pé. Aprovado. Com emendas. Projeto de lei número 03/2018, que autoriza o Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial para os fins que especificam. Está em vista, né? Em votação, em regime de urgência especial. Projeto de lei número 017/2018, que dá nova redação ao inciso, ao artigo 5º da Lei Municipal número 4.468, de 12 de dezembro de 2017. Contém outras providências. Pela ordem, senhor presidente.
Solicito a leitura do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, vereador Pablo. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final a respeito do projeto é favorável com a emenda do vereador Flávio Faria. Membro, vereador Zé Abud. Favorável com o relator, senhor presidente. Membro, vereador Flávio Faria. Favorável à tramitação do projeto, senhor presidente. Solicito do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, a leitura do parecer do projeto. Relatora, vereadora Sandra Cabral. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, a todos presentes. Boa noite. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Conta. Projeto de Lei 017/2018, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal 4.468, de 12 de dezembro de 2017, contém outras providências. Nos termos do artigo 54, inciso 4 e 5 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Conta opinar, obrigatoriamente, sobre todas as matérias de caráter financeiro e que, direta ou indiretamente, altere a despesa ou receita do município. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta. Trata-se de um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que visa ampliar a porcentagem para abrir crédito suplementar de 15% para 30% do valor total do orçamento de 2018. O projeto, em justificativa, informa que na lei orçamentária em vigor, o índice inicialmente proposto foi de 30%, porém a matéria sofreu emenda, alterando o percentual para 15%. Índice este insuficiente para permitir ajuste orçamentário que possa equilibrar a execução orçamentária. Afirma ainda que o presente proposta, o índice permitirá o equilíbrio dos eventual desajuste orçamentário, principalmente os relacionados às despesas em pessoal e encargos, evitando-se necessidades sucessivas, projetos de lei da qual versando sobre um tipo de suplementação. Analisando este projeto, existe a possibilidade de ampliar essa porcentagem, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se pronunciou em resposta à consulta 742-472, pela possibilidade de fixação na lei orçamentária anual de um limite percentual sobre a receita orçada para abertura dos créditos suplementares, o que se fará por meio de decreto do chefe executivo, que indicará os recursos disponíveis para fazer face às despesas nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. De fato, o entendimento não poderia ser diferente, visto que expressamente autorizado no artigo 7 da Lei 4.320/64, cabendo o debate tão somente sobre a existência de um limite percentual para tal autorização legislativa prévia, o que servirá de instrumento de controle de fiscalização e da execução orçamentária. Como exposto, não pairam dúvida com relação à possibilidade e legalidade da ampliação, como sugerido pelo projeto em análise. O parecer da comissão é que, salvo o melhor juízo, a pertinência e adequação temática e sobre o aspecto da análise da possibilidade jurídica orçamentária, o projeto encontra-se apto à votação do plenário. Membro, vereador Vicente Paulo dos Reis. Favorável à tramitação do projeto. Membro, vereador Paulo Pereira dos Santos. Favorável à tramitação do projeto. Momento de discussão do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Flávio Faria. Bom, como eu tinha dito, aqui no capítulo 3, artigo 98, as emendas e as subemendas serão apresentadas à mesa
até 48 horas antes do início da sessão, em cuja ordem do dia se acha incluída a respectiva proposição, a não ser que seja oferecida por ocasião dos debates, ou se trata do projeto de regime de urgência especial, que é esse caso, e aí nós podemos fazer a nossa emenda, que é passando de 15% para 22,5%. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro que no governo do Evandro houve um grande debate, uma grande discussão, inclusive com a presença do prefeito, para que houvesse um acordo sobre essa emenda, para que não liberasse os 30% de uma só vez. Por que isso? Porque nós sabemos que a Câmara, ela precisa estar ciente de tudo que também está passando na Prefeitura. E há rumores, com essa crise no país, de que há vários pagamentos que a gente não tem essa ciência de que o prefeito está fazendo. Então eu fiz essa emenda propondo aos vereadores, porque nós sabemos também da dificuldade com que está passando o país, consequentemente o município a mesma coisa. Mas eu não me nego, fazendo essa emenda, a qualquer momento, porque nós fizemos uma emenda de 15%, agora colocamos mais 7,5%, totalizando um valor de 22,5%. Se não der, se faltar, é claro que vai, a gente não sabe o que o prefeito está pensando em fazer o pagamento com esse recurso, pode propor uma reunião extraordinária, mande algum secretário dizer para onde, ou mesmo na justificativa dele, uma coisa mais concreta, para que todos se sintam mais à vontade de votar esse projeto. É assim como eu proponho, e é assim também como eu voto com a emenda, que assim eu e os vereadores propusemos. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, vereadora Cláudia. Então, nobre vereador, eu, há uns anos atrás, juntamente com o vereador Cláudio Almeida e outros vereadores, que aqui eu não lembro o nome, nós tivemos um curso em Belo Horizonte, e onde foi debatido tal tema. E eu lembro direitinho que o palestrante, ele questionou muito essa postura da Câmara, dar uma suplementação de 30%. Ele disse a seguinte frase, que é nós darmos um cheque em branco nas mãos do prefeito. Então, eu acho que como a nossa função é fiscalizar, eu acho que nós temos que saber, né, essa suplementação detalhadamente aonde ela vai ser empregada. Então, eu vou na mesma linha, em parte com o nobre vereador Flávio Faria, mas eu acho que tem que ver, então, a designação dos valores a serem suplementados. Essa é a minha postura. Em discussão, vereador Conrado. Em discussão. Eu queria dar a seguinte posição. No ano passado, a gente percebeu o governo municipal realizando diversas atividades, diversos eventos, e passado para esse ano, os mesmos compromissos, as mesmas atividades não foram feitas, porque houve um mau planejamento. O ano passado, por exemplo, foram feitos diversos torneios leiteiros, esse ano não foi feito nenhum. Olha o problema, olha a diferença
do carnaval do ano passado para esse ano, né? Então, o vice-prefeito está falando aqui dos Jogos da Primavera também, as dificuldades todas. Então, faltou planejamento no ano passado. Esse ano, a prefeitura tem encontrado diversas dificuldades. A gente tem percebido aí os problemas com o funcionalismo, né? A questão das horas extras, a questão dos abonos, enfim, diversas dificuldades que o município tem enfrentado com os fornecedores. E aí, quando chega no limite, que os problemas se agravam cada vez mais, o executivo vai e solicita o crédito suplementar, querendo até, e de forma urgente, né, o que é mais absurdo, de forma urgente, querendo uma suplementação superior. E detalhe, o secretário de governo esteve aqui, secretário de administração, José Geraldo, esteve aqui conosco, conversando, salvo engano, na semana passada ou na semana retrasada, não me recordo. E eu conversei com ele sobre o orçamento, e ele não sabia explicar o projeto, não sabe. Eu falei, fiz algumas perguntas a ele, ele não soube explicar. Então, o executivo, na minha forma de interpretar, não está sabendo governar Santos Dumont, e nós não podemos votar esse projeto porque é contribuir para, vamos dizer assim, é contribuir para essa desorganização do orçamento, desorganização do governo municipal. Essa é a minha posição. E votar isso de forma com urgência, não dá para entender. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Senhor presidente. Vereador Dorival. Eu gostaria só de começar as minhas palavras dizendo que eu não gosto desses projetos de urgência urgentíssima que chega aqui toda a última hora para ser votado. Não gosto. Já deu confusão no passado com aqueles terrenos e continua dando. Bom, na minha opinião, em parte o vereador Flávio tem razão, porque, assim, nós não podemos perder o controle sobre o executivo, que já vem fazendo diversas coisas que a gente não sabe o que está sendo feito, o que está sendo pago, nada. Agora, eu sou favorável que, se o executivo precisar, por exemplo, está com dificuldade para pagar os gari, mande um projeto aqui para remanejar o dinheiro, que a gente aprova. Está com dificuldade para poder fazer o pagamento dos funcionários, mande para cá, mas falando aonde vai ser empregado o dinheiro. Agora, abrir crédito assim, de uma maneira, abrir, e conforme diz a vereadora Cláudia, um cheque em branco, que ele vai fazer o que quiser. Vai empregar onde quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, e nós não teremos o controle da situação. Já que a função nossa é fiscalizar, então que ele mande para cá as coisas e a gente vai verificar se é justo ou não e votar a favor. Se for uma coisa justa, a gente está aqui para poder ajudar. Caso contrário, não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Abud. Vou só complementar a parte que eu já iniciei, já expus a minha opinião, querendo frisar alguns pontos, que a administração pública é uma administração dinâmica. Lá eles precisam administrar o orçamento, mas as coisas às vezes acontecem que fogem ao controle. O que eu quero dizer, o orçamento não pode ser engessado. Eu não sou defensor do prefeito Betim, mas também não sou contrário ao prefeito Betim. Eu sou a favor do povo de Santos Dumont, do município de Santos Dumont, e que as coisas caminhem bem. No meu entendimento, se você engessar o orçamento, conforme já foi dito aqui, que tem que mandar para cá todos os projetos, nós só vamos burocratizar mais ainda o serviço público do nosso município. Não vejo motivo para fazer isso. A gente sabe que a prefeitura está passando por dificuldade, haja vista a dívida de 8 milhões de reais do Estado de Minas com o município. O Estado de Minas deve 8 bilhões de reais aos municípios. 8 milhões deve ao município de Santos Dumont.
num orçamento de 84 milhões, são 10% do orçamento de Santos Dumont, sumiu, evaporou. Então, eu não vejo motivo para a gente ficar com tanta rigidez. Acho que tem coisas mais importantes para a gente poder tentar ajudar o município de Santos Dumont. Muito obrigado, presidente. Eu vou pedir ao secretário que faça a votação nominal com emendas ou sem emendas, por favor. Vereadora Cláudia Jacinto, com emenda 7,5% ou sem emenda? Eu vou votar contra o projeto, devido à urgência, que eu acho que deveria ter sido discutido com mais tempo, né? Acho a proposta do vereador Flávio interessante, mas eu acho que nós deveríamos ver isso em números. Então, eu vou, nesse momento, votar contra o projeto. Vereador Cláudio Almeida, com emenda ou sem emenda? Vereador Conrado Luciano Batista, com emenda ou sem emenda? Eu voto contra o projeto, né, e obviamente sem emenda. Vereador Dorival Marcos de Oliveira, com emenda ou sem emenda? Eu voto contra o projeto de urgência. Vereador Flávio Henrique Ramos de Faria, no original ou com emenda? Na verdade, nós precisamos separar a coisa da outra. Com emenda, sim. O projeto com urgência já foi votado. Já foi votado. Está votando com o projeto com emenda ou sem emenda? Com urgência já foi votado. Eu vou votar com a emenda. Vereador João Batista vota com emenda. Vereador José Abud, com emenda ou sem emenda? Com emenda, vereador. Vereador José Lúcio, com emenda ou sem emenda? Com emenda. Vereador Pablo Pereira dos Santos, com emenda ou sem emenda? Meu voto é favorável com emenda de 7,5%. Vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral, com emenda ou no original? Com emenda. Vereador Vicente de Paula dos Reis, com emenda ou sem? Voto com emenda. Então, projeto aprovado com as emendas, com 3 votos ao contrário. Vereador Conrado, vereadora Cláudia e vereador Dorival. Justificativa de voto? Justificativa de voto, vereador o João Batista também votou com emenda. Bom, com relação à emenda, é verdade que os vereadores estão aqui para fazer emenda mesmo, para emendar um projeto. E com relação ao que foi feito o ano passado, que deixou de ser feito esse ano, e que deveria, na lógica, sobrar, isso é lógico que se o país estivesse em outra situação. O Zé Abud bem frisou que só o governo do Estado deve 8 milhões de reais. Que quando o governo Betim recebeu a prefeitura, recebeu com recurso em caixa do governo passado. É por isso que essas festas tudo aconteceu, de maneira como aconteceu. E esse ano não tem mais o governo passado para deixar o que deixou. Então é preciso deixar bem claro. É preciso deixar bem claro outra coisa, para as pessoas ficarem bem sabendo, que a arrecadação também caiu. É lógico que problema ia acontecer. Então, por essa razão, fiz essa emenda. Não estou aqui para travar governo de ninguém, como nunca fiz, nem no governo do Evandro, nem no... Eu tenho uma postura de trabalho, e é dentro dessa postura que eu faço o meu mandato. Então, é por essa razão que eu fiz. E se depois precisar do restante, que mande o projeto justificando para onde vai,
que eu estou aqui para poder ajudar o povo de Santos Dumont. Obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cláudio Almeida. Eu só quero confirmar o meu voto, que na hora não saiu a gravação, que eu fui favorável com a emenda. E gostaria de dizer o seguinte, foi falado pelos demais colegas, já falaram aqui, mas eu vou repetir. Eu, com o Flávio, na escolinha do Legislativo em Belo Horizonte, nós fomos indagados que o Flávio não estava na anterior, que eu estava, na primeira gestão, que nós dávamos 25%, e eles falaram assim, vocês é doido, dá cheque em branco. E isso foi falado por maioria das câmaras que estavam presentes nesse curso, no primeiro curso que eu fiz. Então, nós fomos indagados, inclusive, por Matias Barbosa, o Flávio sabe disso, que a gente conhece vários vereadores de Matias Barbosa, indagando algumas coisas que a Câmara lá tinha e aqui não teria. E uma dessas foi isso. E na época do Evandro, eu lembro que era 25%, nós chegamos a dar 15% para ele no final quase do mandato dele, ele chegou a receber 15% de suplementação. Depois eu fiz um curso com a Cláudia, como ela já disse, nós fomos chamados a atenção, né, porque dava 30%, era um cheque em branco. Indagamos o outro prefeito também, indagamos o Bebeto também, né, por que não pedia, e discriminando onde ia ser usado o dinheiro, que seria mais fácil. Se o Betinho mandasse aqui, eu vou usar 15%, 5% ali, 3% ali, ficaria mais fácil para a gente provar. Então, nós estamos dando 7,5%, e isso está ajudando. Então, está ajudando ele, mas é como toda a maioria... nós já estamos calejados, porque nós ajudamos o executivo não faz nada para o município. A gente não está vendo onde está sendo empregado. Só reclamação, reclamação. A gente não está vendo retorno naquilo que é prioridade. Né? Então, nós vamos dar aí 7%, e realmente, eu acho que cada vereador aqui tenha o que foi falado, não é contra o Betinho nem nada, é sim para resguardar uma coisa que passa aqui pela essa Câmara. Todo projeto, eu me disponho a vir aqui votar num dia especial, né? Deixar claro para os ouvintes que a gente não recebe hora extra para fazer reunião extraordinária. Mas eu proponho com os demais vereadores, quando precisar, de vir aqui votar nos projetos de urgência que ele precisar de suplementação. Eu acho que isso deveria vir discriminado no projeto. Muito obrigado. Apesar de eu não votar no projeto, a minha justificativa de voto, se eu fosse votar, eu precisava votar, eu votaria, mas eu também não estou aqui para engessar governo de ninguém. Eu acho que todo mundo sabe que a arrecadação dos municípios caiu demais, então a forma de votar um projeto desse aqui, contrário a essa suplementação, é para travar o município de Santos Dumont, para travar o povo de Santos Dumont. Que no ato que você reprova um projeto desse aqui, acho que a gente, sabendo da situação do município, é que as pessoas não estão preocupadas com a população de Santos Dumont, estão preocupadas com eles, votar o contrário. Que é claro, onde a arrecadação caiu, é lógico que qualquer prefeitura precisa de suplementação. Não vai, com 15%, vai conseguir remanejar o dinheiro de uma secretaria para outra. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Conrado. Eu quero falar no mesmo sentido, na mesma linha de raciocínio, lembrando que no ano passado a Prefeitura realizou gastos exorbitantes, realizou inúmeras festividades, realizou inúmeras contratações, cargo de confiança. Estou aqui vendo aqui a Judite da Glória, Luiz Antônio do Bairro da Glória, diversos problemas no Bairro da Glória, em diversos bairros, problemas na rua. E a Prefeitura não tem resolvido os problemas das pessoas, os postos de saúde abandonados pelo Executivo, as filas de madrugada. E aí, esse crédito suplementar que o Executivo quer é justamente para pagar os cargos de confiança que tem de forma exagerada. Não é para resolver os problemas da pessoa. Então, por isso que nós votamos contra. Porque tem cargos de confiança demais, é muito chefe que tem na Prefeitura, é chefe daquilo, chefe de diversos cargos, e a Prefeitura não quer abrir mão de cargos. Então, é isso que nós temos que falar. Nós temos que votar aqui tudo para resolver o problema das pessoas, dos bairros, dos postos de saúde, do hospital, e não para pagar cargo de confiança. Está na hora da Prefeitura cortar
na própria carne. E isso não se faz, isso eles não estão fazendo, o que é lamentável. Nós queremos resolver os problemas das pessoas. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Batista. Eu gostaria só de comentar, não vou questionar quem vota favorável e quem vota contra, mas ficou muito claro, as pessoas precisam realinhar os seus pensamentos para pensar uma coisa e fazer a mesma, porque está pensando uma coisa e fazendo outra. Disse que o Executivo pode contar a todo instante com a sua pessoa, o seu posicionamento como vereador, mas no momento que precisa, vota contrário. Os vereadores que votaram favorável mostraram, na verdade, um compromisso com a comunidade de Santos Dumont. O que mostrou, na verdade, foi um compromisso com os servidores. Já foi dito aqui por vários companheiros, a população precisa saber, a dívida não é 8 milhões, é 8 bilhões, com todos os municípios. Santos Dumont são 8 milhões, então eu tenho um seguinte ponto de vista. Se o governo do Estado realmente não alinhar o seu compromisso com as questões públicas, Santos Dumont, até dezembro, falta pagamento para servidor. Essa é que é a realidade. 8 milhões para uma cidade igual Santos Dumont, receber um calote do governo do Estado no valor desse, é muito dinheiro. Então, em relação aos vereadores, quando tiver que votar contra, os senhores não estão errados, vocês estão certos, vocês estão fazendo política, vocês têm que travar o prefeito mesmo, se essa é a vontade de vocês. Porque compromisso com a população, quem tem, voto é favorável no momento que está pedindo ajuda, pedindo uma suplementação de orçamento. Quando precisar, eu vou ajudar, mas hoje eu vou votar contra. Então é isso que eu gostaria que alinhasse mais o discurso para falar de uma linha mais clara. Vote contrário e assuma que votou contrário. Mas eu gostaria de agradecer, né, quem votou favorável, até quem votou contrário, mas que alinhe um compromisso para ficar uma coisa com mais coerência, porque senão fica antiético. Fale uma coisa e faz outra. Obrigado, presidente. Justificativa de voto? Justificativa. Então, eu sou da mesma linha do pensamento do vereador Dorival. Esses projetos que chegam aqui de urgência especial, eu acho muito ruim. Eu acho que tem que ser um projeto que tem que ser discutido, porque às vezes não é que às vezes nós não queiramos fazer, é que às vezes tem alguns princípios que nosso voto podemos responder lá na frente. Então, eu votei contra, mas não porque estou contra a comunidade, muito menos contra o prefeito. Simplesmente por chegar aqui um projeto de urgência e você ser votado em última hora. É só isso que eu penso. Eu acho que essas coisas têm que ser com mais cautela. Eu acho que tem que ter uma conversa mais ampla. Eu acho que as notícias têm que ser mais esclarecidas para que nós possamos fazer uma votação mais tranquila. É somente isso. Só para falar, vereador, eu não estou justificando o voto, mas o projeto já está na casa, tem há 20 dias ou mais, tá? Momento de indicações. Vereadora Cláudia Jacinto Corrêa. Boa noite, senhor presidente interino. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui, a todos os funcionários, ao vice-prefeito, aos que estão ouvindo em casa, meu bom dia. Eu tenho só uma única indicação. Indicação 13.0021/2018, vereadora Cláudia, destinatário Secretaria Municipal de Transporte. A vereadora Cláudia Corrêa, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, providencie vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência na Rua 13 de Maio, em frente ao edifício número 365. No referido local, existe uma clínica de fisioterapia
que atende diversas pessoas com dificuldade locomotora. E devido ao problema de vagas para estacionamento, essas pessoas com sérias limitações físicas estão percorrendo um longo caminho até o local de tratamento. Muito obrigada, somente isso, e meu boa noite. Vereador Cláudio de Almeida. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente interino Pablo dos Santos. Boa noite, senhor secretário João Batista, demais vereadores e vereadoras, a todos que nos honram com a presença nessa casa, de modo especial o vice-prefeito e ex-vereador dessa casa, aos assessores, funcionários, a todos que estão ligados na TV Web, a imprensa escrita falada online, e ao meu bom dia para os ouvintes da Rádio Cultura, que posteriormente estará ouvindo a gravação. Indicação 3167/2018, vereador Cláudio Almeida, destinatário Copasa, a senhora Vilma Aparecida Correia, encarregado pelo sistema de Santos Dumont. Santos Dumont, 17 de setembro de 2018. O vereador Cláudio de Almeida, no uso de suas atribuições alimentais, solicita a aprovação do plenário latino municipal para requerer que a Copasa de Santos Dumont atenda a seguinte indicação: que a Copasa providencie a recuperação da camada de asfalto na Avenida Getúlio Vargas, centro, em frente ao Shopping Campos Henrique, pois foram feitas na localidade alguns reparos para a empresa e a camada de asfalto não foi recuperada. Vale ressaltar que o local é parada de ônibus que vem causando transtorno à população. Fala-se ali da parada do ônibus da Transur, e eu sei que hoje ou amanhã está fazendo 7 dias que essa obra foi feita. E nós tivemos dias bons aí, está chovendo, choveu alguns dias, mas teve dia de poder colocar o asfalto ali. Ou tira a poça d'água e coloca pedra ali, calçamento poliédrico, até poder asfaltar, mas não tem condição do jeito que está ali em frente ao shopping, que é muito movimentado. Indicação 3168/2018, vereador Cláudio Almeida, destinatário Executivo Municipal e Secretaria de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 17 de setembro de 2018, vereador Cláudio Almeida, no uso de suas atribuições alimentais, solicita a aprovação do plenário legislativo para requerer que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviço Público, atenda a seguinte indicação: que o Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviço Público, providencie a recuperação do calçamento na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Colégio Municipal São José, pois a localidade está com buracos, fazendo que os pedestres tropeçam. Lembrando que o local é de ponto de ônibus também. Esperamos contar com o atendimento da solicitação que aqui apresenta, informando por escrito o prazo de 15 dias previsto no artigo 28, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, informações sobre a providência a serem tomada. Uma moção de pesar. Santos Dumont, 17 de setembro de 2018. O vereador Cláudio Almeida, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário, com fundamento no artigo 94, parágrafo 2º, inciso 7 do Regimento Interno, para enviar à família de Antônio Gonzaga Alves a moção de pesar pelo seu falecimento ocorrido no último dia 13 de 2018, que através da presente moção de pesar, os familiares de Antônio Gonzaga Alves recebam os cumprimentos e o respeito e a admiração do Legislativo Municipal pelo relevante serviço prestado ao povo santos-dumonense. Trata de Sr. Antônio Gonzaga, muita gente conhece ele como Sr. Antônio Gonzaga. Ele foi mestre lá no depósito e era uma pessoa interessante, porque ele não era professor e todo dia ele ia para a escola profissional ajudar os alunos a fazer o trabalho. Aos vizinhos, aos amigos, em qualquer lugar, ele sabia mexer com tudo. Eu lembro do Sr. Antônio Gonzaga no Instituto Joaquim Soares, no Conselho do Grêmio Mário de Lima, que eu fiz parte. A gente chegava lá, o Grêmio está com um problema na parede ou alguma coisa. Pode deixar que eu venha aqui amanhã com o técnico, a gente vai arrumar isso. E ele era prestativo. O grupo de escoteiro,
teve vários lugares. A PAI, trabalhou na PAI como tesoureiro. Então, o senhor Antônio é uma pessoa que merece ser lembrada aqui pelo Legislativo Municipal e a sua família seja confortada por Deus. Muito obrigado. É essa a indicação, senhor presidente. Vereador Conrado Luciano Batista. Excelentíssimo senhor presidente, interino Pablo, demais vereadores e vereadoras, ao vice-prefeito Gerson Guedes, à imprensa, ao público presente, ao meu amigo Luiz Antônio, a todos os presentes, aos amigos que nos assistem pela internet. Boa noite a todos e todas, e um bom dia especial para os ouvintes da Rádio Cultura, que nos ouvirão posteriormente. Eu tenho uma indicação a fazer, 13074, assunto situação da saúde pública em Santos Dumont, destinatário excelentíssimo doutor promotor de justiça Roger Silva Aguiar, representante da terceira promotoria de justiça da comarca de Santos Dumont. Santos Dumont, 17 de setembro de 2018, venho no uso de minhas atribuições regimentais, legais e constitucionais, muito respeitosamente, com cordiais saudações, a presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação que foi apreciada pelo Poder Legislativo Municipal. Solicitar a atuação do Ministério Público de Minas Gerais acerca de alguns problemas nos postos de saúde no município de Santos Dumont. Chegou até mim, através de um vídeo publicado nas redes sociais por um munícipe, indícios precisos de que a população de Santos Dumont está sofrendo com a negligência no atendimento em postos de saúde da cidade. O caso em questão ocorreu na unidade do bairro Boa Vista, onde a vítima esperava desde às 5 da manhã para que sua filha fosse atendida, apresentando suspeita de conjuntivite. O médico responsável pelo atendimento estava no quadro de horários das 7 às 9 horas da manhã. Inicialmente, a moça aguardou por volta de 1 hora da manhã, de 1 da tarde a 30 minutos para a chegada do servidor, para então ter o atendimento negado pelo mesmo e ser recebida a grosso modo, principalmente no momento em que o médico adentra em uma das salas do posto e fecha a porta, sem apresentar explicações do motivo de não atender a situação da menina que ali estava com sua mãe. Pontuo aqui que este não se trata de um caso isolado, e é nesse sentido que solicito a atuação do Ministério Público de Minas Gerais. Todos os diversos acontecimentos que vêm sendo relatados por vários cidadãos sandomonenses. A espera nas filas nas unidades de saúde é extremamente desgastante, e agora, além de aguardar por atendimento, as pessoas sequer têm a garantia de que serão realmente atendidas. Portanto, solicito a Vossa Excelência que atue sobre as situações relacionadas à saúde pública de Santos Dumont. A falta de atendimento, a longa espera nas filas das unidades e demais descasos com a população, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa dos servidores envolvidos. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida, podendo me reunir para discutir o assunto e encerro na certeza de ser atendido. Temos em que, atenciosamente, peço deferimento e dispenso cordialmente. Vereador José Lúcio de Almeida. Boa noite, presidente, interino, ao qual cumprimento os demais vereadores, a todos aqui presentes, todos a imprensa escrita, falada e a todos que vão nos ouvir. Somente uma indicação, número 43036, Santos Dumont, 17 de setembro de 2018. O vereador José Lúcio de Almeida, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, possa reparar uma mesa de cimento próximo aos quiosques utilizado pelos munícipes na Praça Cesário Alvim. Solicitamos tal reparo, uma vez que a mesa é amplamente utilizada e sua degradação causa prejuízo social, assim como pode machucar alguns munícipes. Uma boa noite. Vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ao vice-prefeito, boa noite, a minha sobrinha que está ali, a Judite, boa noite, a todos aqui presentes, boa noite, e a todos que nos ouvem, bom dia pela Rádio Cultura. Eu tenho uma indicação só, ela é coletiva, é a indicação coletiva 040-2018, ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A vereadora Sandra Cabral e o vereador Cláudio de Almeida, no uso de suas atribuições regimentais, vêm, através dessa, solicitar a aprovação do plenário do Legislativo Municipal para requerer e encaminhar a seguinte indicação: que seja feita, através de sua secretaria competente, a urgente troca das lâmpadas e instalação de luminárias que se encontram queimadas nos seguintes endereços: Rua Lagoas, número 6, bairro das Flores. Toda a extensão da escada que dá acesso ao bairro das Flores, troca de lâmpada. Rua Maquinista João Mendes, a Rua da Feira, ao lado do box Camelôs, refletores e troca de lâmpada. Severino Rezende, ao lado do vagão restaurante, refletores e troca de lâmpada. Pátio da estação, atrás do trailer da Batata Cone Mania, na Rua da Feira, instalação de luminária. Corredor dos Salles, no Pontilhão. Rua Oreste Nery, 29, bairro das Flores, instalação de luminária. Rua Maquinista João Mendes, na Rua da Feira, ao lado da Estação da Fruta, refletor voltado para o Pontilhão, troca de lâmpada. Pátio da Estação Casa 6, instalar luminária ou refletor. E atrás do banheiro público da Rua da Feira, instalar luminária ou refletor. A referida solicitação é de grande relevância, pois foi requerida por moradores da região e informaram que pessoas necessitam transitar pelo local à noite e se sentem amedrontadas, devido à escuridão. Motivo pelo qual os vereadores se unem em uma indicação coletiva, solicitando com extrema urgência a solução dessas luminárias, uma vez que está trazendo imensos transtornos para os moradores do local, e os moradores clamam pela solução rápida do problema, que já percorre há anos. Já não aguentam mais conviver com a situação de insegurança e perigo constante. É somente essa indicação e muito obrigada. Coloco em votação todas as indicações. Os que aprovarem, permaneçam sentados. E os que discordarem, fiquem de pé. Todas as indicações aprovadas. Passamos agora para o momento de tribuna livre. Vereador Vicente de Paula dos Reis. Uma boa noite, secretário, boa noite, presidente interino Pablo, que eu cumprimento todos os colegas vereadores, vereadoras, Tiozinho do Formoso, os funcionários dessa casa, todos presentes, o vice-prefeito. E queria cumprimentar também Luiz Antônio, minha boa noite. Começo hoje falando sobre a Estrada da Soledade, onde eu estive lá ontem, e a estrada está em péssimas condições. Construtora Gagé Construtora Luca Parda. Essa construtora pegou esse serviço para fazer da Perobas na Soledade e realmente fez patrulhamento, não cascalhou a estrada, está em péssimas condições. Os moradores estão revoltados de ver a situação da estrada. Ela ganhou a solicitação do Estado, R$ 356.900. Eu acho que ela deveria já fazer o patrulhamento e cascalhar na estrada, porque a estrada é da área rural. Se patrolar e não jogar cascalho não adianta. Lá tem um ônibus dos alunos,
não, com essa chuva aí, eu tenho certeza que não está passando nada. Então, eu estive lá ontem, os moradores estão chateados, revoltados. Até falou comigo que era a prefeitura, mas não é a prefeitura, é essa empreiteira que pegou esse serviço. E acho que a prefeitura tem mais que fiscalizar também, porque é o município e a população não pode bancar com essas consequências, tem que ter mais responsabilidade. É só isso, uma boa noite a todos. Vereadora Cláudia Jacinto Correia. Vereador Cláudio de Almeida. Eu venho à Tribuna Livre só para comunicar à população sobre a indicação que a gente está insistindo do CAPS, onde o promotor tomou ciência e mandou de volta para mim que não poderia obrigar o prefeito a arrumar o CAPS. E a situação do CAPS está uma situação assim, a gente pediu antes da chuva que vem aí, porque é um perigo. Está correndo um risco quem está frequentando lá. Aquilo lá já era para ter sido interditado. Então, tem 3 semanas atrás, o Frei Francisco, o advogado da congregação franciscana, o Zé Geraldo, prefeito, eu, Frei Gabriel, participamos de uma reunião na prefeitura, aonde ficaram de fazer o contrato, porque nem contrato tem com a prefeitura. Os franciscanos deixaram bem claro que eles não querem tirar o CAPS de lá, porque sabem que é um espaço que precisa para aquelas pessoas que fazem tratamento lá. Então, a semana passada, eu liguei para o jurídico da prefeitura, disse que tinha um negocinho para resolver. E está passando. Eles disseram que ia começar a pagar em outubro para ver se, com esse dinheiro que eles pagavam, eles não pediram nem os atrasados. Com esse dinheiro, o prefeito pediu se ele arrumava o CAPS. Eles assumiram um compromisso que se começasse a pagar o valor atual a partir de agora, que eles fariam. Se pagasse em dia, que eles fariam a reforma. Mas eles não querem assumir um compromisso desde que tenha um documento com a prefeitura, porque não tem convênio assinado depois do Evandro. Não tem convênio. Encerrou com o Evandro não renovou. Então, nós estamos aguardando aí. Eu quero deixar claro, se alguma coisa acontecer com o CAPS, as autoridades maiores do município estão cientes do que pode acontecer lá. Então, está aqui o meu registro, que o CAPS está precisando com urgência de ser recuperado lá, a instalação elétrica e tudo que está minando de água lá. Está pior do que a Câmara Municipal, quando era no prédio palmeirense, no centro da cidade. Muito pior. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Conrado Luciano Batista. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Gostaria de falar um pouquinho sobre alguns dados referente ao governo do Estado. Quando o governador assumiu o governo do Estado, o déficit orçamentário se encontrava, ou seja, a queda orçamentária, o que o governador pegou foi cerca de 8 bilhões de reais. Então, o atual governo pegou o governo dessa maneira. Por quê? Nos governos anteriores, do Anastasia, do Aécio Neves, como eles construíram a cidade administrativa, e foi apontado vários indícios de irregularidade, inclusive denúncias de corrupção, esse déficit, durante o governo do Anastasia e do Fernando Pimentel, chegou a 8 bilhões de reais, e o atual governo assumiu dessa maneira. Com as construções mirabolantes, com as construções que geraram aí dúvidas referentes
a honestidade desses recursos utilizados. Mas, mesmo assim, o atual governo do Estado, ele efetivou 56 mil profissionais através de concurso, aumentou o salário dos servidores, cortou 25% dos cargos de confiança, enviou para Santos Dumont 10 milhões de reais para o hospital, enviou 5 milhões para o Fundo Municipal de Saúde do nosso município, enviou recursos para fazer a Ponte do Formoso, mas vamos lembrar que o prefeito não quer utilizar esse recurso, justamente por questões partidárias e eleitorais. Ampliou o SAMU no governo do Estado inteiro. Em Santos Dumont, efetivou 100% dos cargos que faltavam na Polícia Militar do Meio Ambiente. Determinou o recapeamento, isso na estrada que liga Santos Dumont a Oliveira Fortes, né? A obra que está sendo realizada, que provavelmente vai ser entregue no final do ano. Também realizou a obra que liga o Distrito Industrial, o Distrito de Juiz de Fora, perto da Mercedes-Benz, ao aeroporto de Goianá. Então, aquela obra nova ali também é do governo do Estado. Então, são várias atividades que o governo do Estado vem realizando. Né? Por exemplo, diminuiu em quase 30% os crimes violentos no Estado de Minas Gerais. Foram 50 milhões investidos em segurança. Em Santos Dumont e em todo o Estado de Minas Gerais foi criado a Feira Livre. Né? Aqui em Santos Dumont, toda quarta-feira, tem a Feira Livre, que é um programa do governo do Estado, que o governo do Estado faz a doação dos kits. O governo do Estado ele ajuda a criação dessas feiras pelo Estado todo, inclusive tem em Juiz de Fora agora a Feira Livre. Agora, por que está ocorrendo parcelamento do salário dos servidores? Depois que ocorreu o impeachment da presidente Dilma, uma mulher honesta, que não cometeu crime nenhum, foi retirada do cargo pelos deputados, pelos senadores, os mesmos que votaram pela reforma trabalhista, os mesmos que iriam votar pela reforma da Previdência, os mesmos que congelaram os gastos da saúde, da educação e da assistência. O Brasil entrou numa crise sem precedentes, na maior crise que o Brasil já viu. E a retirada da Dilma culminou ainda mais no agravamento dessa crise econômica e política. E isso acarretou não só na crise no Estado de Minas Gerais, mas a crise em todos os estados. Quase todos os estados brasileiros parcelam salário de servidores. Inclusive, há estados que ficam 2, 3 meses sem pagar salário de servidores no Estado. Minas Gerais paga todo mês com um parcelamento que é publicado todo mês. Então, nós temos que entender todo esse processo político para compreender a situação do país. E é preciso a gente saber dessas questões e saber da verdade do que falam. Né? Nesse momento eleitoral, é muito importante a gente não cair em mentiras. Saber procurar a verdade e entender que nós não devemos votar, nós não devemos aceitar que esses políticos que votaram pela reforma trabalhista, que congelaram os gastos da saúde, da educação e da assistência, e que retiraram a presidente Dilma do poder, esses políticos não podem voltar. Agora, na eleição, é o momento da gente dar um basta nesses políticos que prejudicaram o Brasil, que agravaram a crise do Brasil, retirando a Dilma, uma mulher honesta e presidente legítimo. É isso que eu queria dizer. E, para encerrar, eu também gostaria de falar... Aliás, como já não tem mais tempo, não tem jeito. Boa noite a todos e todas. Vereador Dorival Marcos de Oliveira.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nobre presidente interino, aos demais vereadores, os assessores, ao vice-prefeito Gerson, ao nosso amigo lá do bairro da Glória, nosso conterrâneo. Fiquei sabendo que vai ser candidato a deputado federal, Luiz Antônio, aos demais assessores, e a todos presentes aí, a Rádio Cultura, a imprensa. Eu gostaria de comentar que, durante a semana, eu procurei o prefeito para a gente discutir sobre a respeito do projeto 013/2018, que tratava de remanejamento de verba para iluminação pública, para a compra de material. Como eu disse a semana passada, eu pedi vista porque não estava nada especificado naquele projeto o que seria feito sobre a compra do material. E como hoje também já deu uma pequena confusão, que a minha posição, tudo que vem aqui em caráter de urgência, gera dúvida na cabeça da gente. Hoje, a mesma coisa esse projeto. Foi pedido urgência urgentíssima. Sobre o projeto de iluminação pública, por acaso, será que algum dos vereadores tem ideia de onde será aplicado aqueles 466 mil reais? Eu não tenho. Eu não sei onde é que vai ser aplicada aquela verba. Então, foi o meu pedido de informação até o prefeito, indagando onde que seria aplicado aquela verba. Justamente o pedido de informação. Em conversa com o prefeito, ele me garantiu que ele vai deslocar, ele vai viabilizar 3 postes para cada vereador colocar aonde quiser. 3. Sendo que eu acho que a demanda é de muito mais postes. Hoje mesmo a vereadora Sandra já leu aqui uma lista imensa que foi passada para ela, que foi passada para mim, que foi passada para o Conrado, que foi passada para o Cláudio, que é a demanda dos vereadores, do povo aqui do bairro aqui, né? Do bairro das Flores. Foi passar aquela demanda que a Cláudia leu, que a Sandra leu, é a demanda que foi passada para todos os vereadores. Então, não havia necessidade da gente repetir o que a Sandra leu. Sobre a colocação das luminárias, eu discuti com o prefeito o seguinte, que existia uma conversa de que seriam trocadas as lâmpadas da cidade, do centro principalmente, por lâmpadas de LED. E eu questionei, porque na minha posição, existe, desde que a gente entrou aqui em janeiro, existe localidades que têm o seu postezinho fincado e precisando de uma lumináriazinha para poder clarear a entrada, o caminho dessas pessoas que estão caminhando no escuro. Então, eu discuti com ele, falei com ele, senhor prefeito, na minha opinião, falei com ele, na minha opinião, eu preferia que se colocasse lâmpadas, luminárias, aonde ainda não existe, para depois fazer a troca das outras, seja por lâmpada de LED, seja por outra lâmpada qualquer, mas à medida de que se fosse caminhando, não com urgência. E é justamente o meu pedido de vista, foi para saber justamente o que vai ser feito com esses 466 mil. Vai ser empregado onde? É por isso que eu pedi vista, fiz várias perguntas para o executivo para que possam me responder. Mantive a vista hoje porque o senhor prefeito garantiu que iria mandar essas respostas. Então, estamos aguardando para que a gente possa liberar o pedido de vista. Outra coisa que eu gostaria de falar também
é sobre os Jogos da Primavera, que fiquei sabendo hoje que os Jogos vão ser adiados mais uma vez. Eu lamento muito, porque, por exemplo, existem 2 tipos de jogos aqui em Santos Dumont que é tradicional e que não foi dada a devida atenção. O primeiro é o da Copa Cultura, um evento que move com todos os bairros, todos os distritos apresentam um time para disputar, e é uma troca, um time vai para um lado, um outro time vai para o outro. Há um intercâmbio muito grande, uma movimentação muito grande na cidade, quando tem a Copa Cultura. E o segundo grande evento esportivo na cidade é o dos Jogos da Primavera, que os alunos, desde o início do ano, que deveria ser também a preocupação da prefeitura, já ir se programando para os jogos. E isso não foi feito. De última hora, o Fabiano correu, tentou, de tudo quanto é maneira, para que os jogos fossem realizados. Através da prefeitura, através da parte do Conselho de Esporte, foi pedido para que a prefeitura cancelasse uma primeira licitação, onde a arbitragem estaria num preço absurdo. Foi cancelada a licitação, abriu-se uma nova licitação, mudou-se os termos da licitação. A Liga de Árbitros de Santos Dumont pôde participar. O orçamento dos árbitros abaixou assustadoramente, em muito. Eu não tenho o valor preciso, mas abaixou em muito. 70, 80, estão falando. 17 mil. Pois é. Então, o Fabiano conseguiu esse fato através da comissão. Eu estive com ele na Polícia Militar para que a gente pudesse, já que não ia poder garantir a contratação de segurança esse ano, que a Polícia Militar desse um maior apoio, e foi conseguido. O Major Nélio se dispôs a isso, na Polícia Civil, no Exército, todo mundo se dispondo a fazer a sua parte. Outra coisa também que deveria ser levada em conta, que desde o início do ano, os alunos estão treinando, estão montando os times, estão juntando dinheiro para fazer suas camisas, seus jogos, para poder disputar os Jogos da Primavera. E, no entanto, agora, de supetão, diz que vai adiar por tempo indeterminado. Falam, não sei se que é devido ao Corpo de Bombeiro, que, segundo algumas pessoas que têm rixa dentro do próprio governo, iria denunciar o Corpo de Bombeiro durante os jogos, para o Corpo de Bombeiro interditar os jogos. Mas isso foi feito antes. O pessoal correu, procurou o Corpo de Bombeiro e está tentando ver se coloca, se faz alguma coisa o mais urgente possível para que se possa ainda realizar os jogos. Não sei se vão conseguir em tempo hábil. Gostaria que fosse em tempo hábil, porque primeira coisa que pediram, cadê a planta do Tangará? Não tem, mas a prefeitura tem um engenheiro e tem mais 3, parece que estagiário de engenharia, que poderiam fazer essa planta assim, no supetão. Essa é uma das exigências do Corpo de Bombeiro. Me falaram que sobre a segurança, negócio de instalação de extintor, que eles andaram providenciando, o Tangará ficou em dia. Agora, não sei se está totalmente em dia, mas andaram providenciando. Uma parte, Dorival. Uma parte. Está acabando o seu tempo. 30 segundos, presidente. Presidente, pedi 30 segundos. Uma parte. Sim. Então, Dorival, eu gostaria de
parabenizar a sua fala, né? Primeiro, em relação à urgência simples, concordo plenamente. Não precisa votar projeto com urgência aqui, votar de última hora. E sobre a questão dos Jogos da Primavera, realmente a situação do Tangará está complicada, né? Os bombeiros exigiram uma documentação, e a prefeitura não tem a documentação, mas, de repente, por que não faz no São José, tentar fazer em um outro local? Né? Eu acho que não ter os Jogos da Primavera, a cidade perde muito. Os Jogos da Primavera é tradição do município de Santos Dumont. Bom, então eu gostaria só de terminar, cumprimentando aqui, vereador. só para finalizar, eu gostaria que houvesse ainda uma boa intenção por parte da prefeitura, do executivo, e que acelerasse essa documentação, acelerasse alguma coisa, para que ainda a gente possa realizar os Jogos da Primavera esse ano. Porque os alunos, sinceramente, vai ser uma decepção imensa para a comunidade de Santos Dumont, a comunidade estudantil. Muito obrigado. Vereador Flávio Henrique Ramos de Faria. Boa noite, senhor presidente, a qual cumprimento a todos que aqui se encontram, a todos da imprensa, a todos que nos estão assistindo pela TV Web e que vão também nos ouvir pela Rádio Cultura. Primeiro, eu gostaria de dizer que essa questão de urgência simples, isso aí é notório, é lógico, em todo governo existe e vai continuar existindo. Aqueles que têm dúvida, eu não estou aqui para fazer defesa de governo, mesmo porque chegou um projeto meio-dia e nós votamos um projeto aqui na época do Evandro, no governo do PT, às 7 horas. Aqui tem 3 vereadores que votaram, porque perdi o prazo e o município ia ser penalizado por isso. Então, votamos. E já chama urgência simples, já não é à toa, pela necessidade que tem. Mas não é nesse caso desse projeto que tem urgência simples, porque esse projeto chegou na casa dia 6, olha quanto tempo tem. Queria que ficassem mais 1 mês, 2 meses, para nada, para dizer que também, outra hora, que a mesma conversa. Eu estou dizendo isso porque cabe a mim, porque eu votei favorável também neste projeto e fiz a emenda que achei conveniente de fazer. Com relação ao governo do Estado, esse governo que, infelizmente, de 15 anos para cá, quando o governo desse partido, eu peneirei aqui 5 projetos que seria de uma grande importância para o governo do Estado. O primeiro projeto é o projeto de Betim, caminhonete Toro e Jeep Renegade, foi para Pernambuco. O outro é o projeto do metrô, foi construído nenhum milímetro sequer. Isso é porque o governo gosta muito do Estado de Minas Gerais. O projeto acrílico da Petrobras para Betim também foi levado para Bahia, que provavelmente está lá o outro governo. Eu não entendi qual a razão de tirar de um governo e passar para o outro governo. Depois o projeto da Land Rover também foi escolhido em Minas, também foi retirado de Minas. Também a fábrica de fertilizante, com matéria-prima importantíssima, que seria instalada em Uberaba. E aí, não cabe eu aqui ficar mais julgando, está aí o momento certo para as pessoas fazerem o julgamento, e daí 20 dias, vamos ver, porque aquilo que eu falo é muito fácil vir na tribuna, não para apresentar o que fez,
porque às vezes nem isso tem para apresentar. É mais fácil colocar defeito no que os outros não conseguiram fazer. Então nós estamos aqui, mais uma vez, perto de uma eleição, escutando essas coisas que, com certeza, a população já está cansada de ouvir e enojada de ver a situação. É só isso, senhor presidente. Vereador João Batista Barbosa Crescencio. Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar a todos os vereadores, meus companheiros, funcionários da casa, imprensa escrita e falada. Gostaria de cumprimentar também o senhor Antônio, o Toninho do Panorama, que se encontra presente nesta casa, o João Batista, que representa a Rádio Cultura, todos que nos acompanham pela TV Web. Gostaria de cumprimentar também o nosso vice-prefeito, o Dezinho Barbosa, o Anderson Barbosa, o Bocão, que contribui muito para a educação e a cultura de Santos Dumont. Eu ouvi há pouco um vereador falando aqui acerca do governo Pimentel. Eu vou só buscar uma pequena reflexão, gente, não precisaria, mas se a gente não falar, a gente está sendo conivente. Quando você ouve uma mentira e você não questioná-la, você fez parte da mentira, porque você se calou, então você concordou. O governo atual do Estado não cumpriu com os 10 milhões que deveria ter cumprido com o Hospital de Santos Dumont. Mas já que disse sobre o Anastasia, se fosse o Anastasia, o governo do Estado, não seria 10, seria 20 milhões, porque o Anastasia cumpria com o Hospital de Santos Dumont 500 mil, não os 240 mil mensal que o senhor Pimentel não consegue cumprir. É um ponto que eu achei muito estranho. Diz que se herdou-se dívida do antigo governo Pimentel. Pimentel herdou-se do Anastasia. O Anastasia respeitava a todos os servidores, pagava em dia. Ficou muito tempo, pagou em dia o hospital, pagou os servidores. Só agora, no final de governo, na véspera de campanha, veio contar que a dívida é de um outro governo. Ele não só parcela a educação, mas já está parcelando o parcelado. Então o Pimentel criou moda. Os outros estados estão atrasados. Mas não bastasse os calotes do senhor Pimentel, a Justiça, uma montadora de veículo, conseguiu na Justiça a devolução de 323 veículos que seria usado para transporte de cidadão e funcionário. A empresa recorreu porque ela confiou no Estado e entregou 323 veículos zero. Quando a mesma percebeu o calote, ela acionou a Justiça e disse que ela não teria condição de levar um calote num Estado, numa empresa que não auxiliou quando ela precisava montar, virou as costas e comprou e dando o calote. Mas não para aí não, por falta de pagamento. O retrocesso dele não é só na questão de bens duráveis, que nós estamos falando de veículo, não. Tem mais. Já foi dito pelos meus companheiros, a dívida, o calote de 8 bilhões em todo o estado de Minas. 8 milhões é só em Santos Dumont. Até dezembro, se o Pimentel não pagar 2 milhões dos 8 que ele deve a Santos Dumont, é folha de pagamento atrasada. Os senhores funcionários e servidores do município podem ter essa certeza. Eu estou informando aos senhores. Infelizmente. A outra questão que o senhor Pimentel também não cumpre, já se sabe com o município, ele não cumpre com a saúde. O Pimentel acabou de dar um calote em transporte escolar, no ICMS, no Fundeb, IPVA, na assistência social e saúde. Por que que o IPVA é calote? Os contribuintes de veículos já pagaram, o governo já embolsou, teria que repassar o percentual aos municípios, mas o senhor Fernando da Mata Pimentel não pôde repassar, não se sabe. Por dinheiro, desconto em folha de servidores do município, apropriação indébita, já chega a 924 milhões. Então, esse é o governo do Estado que nós temos. Vocês têm certeza que realmente que ele vai cumprir isso nesses restantes de governo, esses restos de meses?
Ele está muito preocupado com a reeleição, está muito bem na pesquisa, até me surpreendeu a lealdade dos eleitores do Pimentel, vendo todo esse calote, ainda se apresentam para votar. Mas isso é democracia, cada um é livre para votar em quem quiser, e que se for o novo governador de Minas, o Pimentel, uma pena, pode fechar o hospital, todos os servidores do Estado podem esquecer de receber os seus pagamentos em dia, porque significa que vocês estão gostando. Então, realmente, votem. Isso é democracia. A outra questão que já ficou explicado aqui, questão dos Jogos Estudantis da Primavera, realmente está sendo mudada a data, não tem ainda essa questão de que não vai haver os Jogos, está sendo mudada a data. Eu torço para que que aconteçam os Jogos, concordo com os meus companheiros que falaram e muito bem acerca dos Jogos. A outra questão que eu vou falar é dos discursos de alguns vereadores que o governo pode contar com ele. Vossa Excelência, senhor prefeito, pode contar comigo, que eu estou a favor da comunidade e tudo, mas hoje eu vou votar contra. Pode? Claro que pode. Só que tem que alinhar o discurso. Vou votar contra porque eu quero, porque eu posso e pode mesmo, mas se você falar que você está a favor do governo, a favor da comunidade, votando contra na suplementação, num momento importante, onde precisa de você, você tem que realinhar o seu discurso. Se você vai votar contra, seja firme. Eu vou votar contra porque eu não concordo. Está correto. Mas se você tem compromisso mesmo com a comunidade, na hora que mais precisa de você, você se omite e vem e fala o contrário, eu não estou entendendo, eu estou desaprendendo. Outra questão da Secretaria de Agricultura, ela fez alguns trabalhos, essa casa, por várias indicações, recomendou à Secretaria de Agricultura que patrolasse determinadas comunidades em tempo hábil de seca, mas não pôde atender, não sei se foi por questão de falta de planejamento ou por falta de competência. Aí eu não tenho certeza qual dos dois critérios que se usou. A questão é que hoje, onde patrolou na área rural, passa a máquina na frente e um caminhão de escória atrás, porque o serviço está lá, mal feito, prejudicando as pessoas que precisam ir e vir, e aconteceu o que o próprio Vicente falou há pouco, parte erro é a Secretaria de Agricultura, a outra parte é uma outra empresa que ganhou uma licitação e iniciou-se o trabalho também muito mal, deixou a prefeitura em maus lençóis, porque mostrou falta de planejamento, mostrou falta de capacidade, porque a chuva na chuva e é bom para todos. Então, cada um que se adeque às suas condições de trabalho, o tempo, a atmosfera, ela muda em todos os momentos, e isso, as pessoas que conhecem ou que fazem o seu trabalho em tempo hábil, elas vão ter realmente, isso não é um contratempo, mas é prejuízo, porque tudo que foi feito lá tem que refazer tudo de novo. Já foi dito aqui por alguns companheiros vereadores, questão de limpeza do rio. Qual que é o momento apropriado para a Secretaria de Obra começar a limpeza do rio? Dentro do seu cronograma, o secretário já foi vereador nessa casa, eu tenho certeza que ele tem que estar a tempo, e espero que esteja a tempo, para que faça rio periodicamente, ou que se faça com roçadeira, ou que se faça com operários, né, dando para eles a condição adequada para entrar, que dentro do rio é muito complicado. Você vai esperar o mato chegar a 3 metros de altura para você alinhar, muito, não vai atender. O rio já se encontra necessitando de uma limpeza básica, e o mesmo vale para as ruas Constantino Horta, para as ruas Mestre Dunga, aonde a Secretaria de Obra deveria estar dando uma atenção mais ostensiva, relaxou e não deu atenção. Hoje a Constantino está pior, a Mestre Dunga está horrível, tem uma empreiteira da Copasa fazendo um trabalho no Boa Vista, então o Boa Vista estava muito ruim, hoje está muito pior. Porque a obra, quem conhece sabe, a partir do momento que você mexe, se houver uma mudança de tempo, toda a qualidade da obra é comprometida. Eu não poderia deixar de falar também da Copasa. Tem muito tempo que nós não falamos, né, da falta de planejamento, de respeito com a Copasa, com a gente. Eu tenho certeza que quando o PT trouxe esse projeto da Copasa para Santos Dumont, eles trouxeram com a melhor das intenções. Peter Pedro, o vereador Labenet, trouxe aqui a Copasa e pediu para que as pessoas confiassem e defendeu nessa casa com muita eloquência que a Copasa fizesse, né, esse trabalho de tratamento de água, que se era necessário. Só que não aconteceu.
A Copasa é uma empresa do Estado, de economia mista, é uma empresa que não cumpre com o compromisso, é uma empresa irresponsável, que saqueia o dinheiro de Santos Dumont e leva para Belo Horizonte para que possa bancar as campanhas cara do Pimentel, falando de diálogo na televisão. Quando você vê, você fala, nossa, que maravilha o que ele está falando ali, parece que é outro estado? Não, é Minas Gerais mesmo. Mas é recurso, né? Tem recurso financeiro, então a propaganda é espetacular. Mas que não fique só na propaganda, não, que fique na prática, para que possa fazer um trabalho melhor. Eu tenho certeza que a vontade do governador também era de fazer um trabalho o melhor possível, mas no momento não. Não cumpre com a saúde, não cumpre com o social, não cumpre com nada, até o momento. Quem sabe nesses restantes meses, até 31 ou 30 de dezembro, ele possa sanar os compromissos, não só com Santos Dumont, não, porque os outros municípios também têm as necessidades deles. É o que eu gostaria de falar, encerrar e agradecer a todos. É só, vereador, só para acrescentar, quando se fala de verba do hospital, a verba do hospital é uma obrigação do Estado, não está fazendo nada de vantagem e que não está cumprindo, que na verdade foi só depositado até fevereiro só. Então, quando se fala uma verba vultuosa de 10 milhões, isso é uma obrigação do Estado, não veio obra e nem verba extra para Santos Dumont, não. Veio o que é obrigação do Estado fazer, que é pagar a parcela dele. E pago até só fevereiro. É bom que se frisa isso. Perfeito. E a outra questão que é vereador, muito, uma parte, rapidinho. Só um minuto. Muitas das pessoas têm muita dificuldade de entender como funciona o hospital. Nós sabemos que o pronto-socorro é responsabilidade do município. A partir do momento que passa da porta para dentro, se vira uma enfermidade, passa a ser responsabilidade do Estado. Então, é muito importante, e pelo eixo que nós encontramos aqui de 040, no acesso BH-Rio, você está um risco de acidente eminente. E por ser um hospital simples, mas se ele não tiver recurso nenhum, é muito mais complicado ainda. 10 segundos, vereador. O vereador anterior, ele disse que o governo do Estado repassou até fevereiro o repasse, mas não é verdade. Foi repassado, inclusive, o mês de junho, o mês de julho, mês de agosto. Então, o que o vereador falou anteriormente não é verdade. Eu entendo que o vereador é contra o governo do Estado, mas as parcelas foram repassadas. Mas o vereador defendeu e faz muito bem a defesa, mas o Estado precisa firmar mais um compromisso mais sério, ser mais sério com todos os municípios. Ô, vereador, se não puder ser com os demais, pelo menos com apesar de não ter citado meu nome, mas para quem entende, eu estou aqui para abrir um desafio, porque às vezes o vereador não sabe que fazer o empenho não quer dizer que pagou, não. A prefeitura pode fazer o empenho, como já fez, e não pagou. Eu faço um desafio se esse dinheiro está dentro do caixa do hospital. Abra esse desafio aqui público, se há esse dinheiro dentro do caixa do hospital. Só se está no caixa. O tempo foi ultrapassado. Próximo vereador. Mas o presidente. José Abud Neto. O repasse foi pago, vereador. Acabou, vereador. Acabou o debate. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite ao presidente, aos demais vereadores, vereadoras, a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela web e aqueles que nos ouvirão pela Rádio Cultura. Bom dia. Senhor presidente, eu venho à tribuna para falar um pouquinho sobre o projeto que a gente aprovou aqui, que é o de abertura de crédito suplementar, que foi amplamente discutido, e nós aprovamos passar de 15% para 22,5%. Até aí, tudo bem, eu votei favorável por entender que é justa a reivindicação da Prefeitura por todos os motivos que eu já falei durante a discussão do projeto. Mas teve um vereador que justificou o voto contrário, dizendo que a Prefeitura tem muito funcionário, é um cabide de emprego, tem muita gente trabalhando lá. Como é que a gente entende essa discussão, senhor presidente? A gente entende, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que no município 54% da receita corrente líquida pode ser usada para pagar a folha de pagamento. Então, se 54% é permitido, a lei permite que se use esse dinheiro para contratar funcionários, cabe ao administrador público contratar ou não.
e entende o nosso prefeito que ele deva contratar. Então, enquanto ele não extrapola a lei de responsabilidade fiscal, não tem nada a reclamar. Muda-se a lei, né? Se não quer que seja tanta gente, muda a lei. Aí, ele vem à tribuna e fala que o governo do PT reduziu em 25% os cargos comissionados, os cargos de confiança. Aí eu consultei a internet para ver se realmente tem isso. A última notícia que eu achei é do dia 5 de julho de 2018, do Correio Brasiliense, que fala assim, ó: Tribunal de Contas de Minas alerta Pimentel sobre os gastos. Um dos alertas foi emitido em relação à despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre do ano de 2018, cujo índice já atingiu 48,12% da receita corrente líquida, que para o Estado é de 49%. E quando se atinge esse índice, o Tribunal de Contas emite um alerta, significando que, se o governador não tomar providência, ele pode ser até cassado, porque ele vai extrapolar o limite. Então, ele falou que reduziu em 25%, não achei essa notícia, então, eu queria dizer o seguinte, senhor presidente: a lei de responsabilidade fiscal é uma lei federal, é uma lei complementar, e durante 14 anos, o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do Brasil, teve a maioria na Câmara. Por que não alterou? Por que não alterou a lei para diminuir? Se 54% para o município é muito, diminui. Se 49% para o Estado é muito, diminui. Mas não. O corporativismo foi total durante 14 anos. Agora, aproveita-se de um subterfúgio para justificar um voto que não tem, na minha opinião, não tinha, né, justificativa. Era só isso, senhor presidente. Vereador José Lúcio de Almeida. Quero cumprimentar novamente o presidente Pablo interino, com os cumprimentos dos demais vereadores, todos aqui presentes, imprensa, escrita e falados, todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Quero ser breve. Primeiramente, quero agradecer ao secretário Oscar pelo patrulhamento em Dores do Paraibuna. Ele patrolou, julgou escola em Dores do Paraibuna final de semana passada, por causa da festa que teve lá, a procissão. Ter retirado também a terra na rua José Ferreira Sobrinho, no bairro Santo Antônio, ao qual foi um serviço que foi muito bem feito, que foi tirado antes da chuva, senão ia ter um grande problema naquela localidade. Quero esclarecer também o que o nosso amigo Dorival falou aqui a semana passada a respeito da rede de esgoto na comunidade Cachoeirinha, a qual ele comentou que a prefeitura tinha que tomar responsabilidade, que era um serviço dela. E eu, tomando os conhecimentos, fui saber sobre isso. A rede de esgoto que estava sendo feita era serviço particular, tá, Dorival? E o morador que estava fazendo usou apenas 2 canos de 100, foi o que chegou até mim, procurei saber. Então era coisa particular, a prefeitura foi lá procurar saber, estava tudo certinho, era coisa do morador mesmo, não era nada pela comunidade. A secretária de Desenvolvimento Social, senhorita Patrícia Almeida, ela pede para agradecer o comparecimento na reunião de esclarecimento de gastos competentes da secretaria, que foi feito na sexta-feira, foi convidado a todos os vereadores, esteve lá, acho que 5 vereadores, ela pede para estar agradecendo esses vereadores que compareceram lá. Quero também parabenizar a todos que participaram da carreata em favor do nosso futuro presidente, Jair Messias Bolsonaro, que aconteceu esse final de semana. Quero estar parabenizando a todos que compareceram nessa carreata, nesse final de semana. Antes de encerrar, eu quero só deixar o seguinte, uma pergunta para vocês. Você teria coragem de colocar um ladrão para administrar as suas finanças? Você teria coragem de pegar o seu dinheiro e colocar na mão de um ladrão para ele poder administrar? Mas muitas das vezes nós temos coragem de colocar o nosso Brasil para uma pessoa que roubou para administrar o nosso Brasil. Então é hora de pensar muito bem o que nós estamos fazendo. Eu quero ver se tem como colocar um videozinho rapidinho aqui, o áudio,
para que vocês ouçam. 2.000 manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às 4 da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica. No início dessa passeata, na praia de Copacabana, 2 manifestantes com os rostos cobertos chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam 2 imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Só isso que eu queria. Isso foi apoiado pela candidata a vice-presidente. Então, só queria dizer isso, que é para tomar muito cuidado. E só para me deixar anotado aqui no meu papel, eu queria só saber, hoje é que dia mesmo? 17? Ok, só para me deixar anotado, 17, ok. Boa noite. Não havendo mais nenhum vereador fazer o uso da tribuna livre, convido os senhores vereadores a ficarem de pé, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e convido-os para a próxima reunião ordinária marcada para o dia 24 de setembro de 2018, no horário regimental. Boa noite a todos.